Dando continuidade à videoaula anterior, nós vamos ver agora sobre sinalização vertical. Função da sinalização vertical. Nós temos regulamentação, advertência e indicação. A função seria o objetivo, né? Para que serve a sinalização vertical de regulamentação? As placas de regulamentação, elas têm a função de obrigar a restringir a circulação e o uso da via. A advertência, elas vão alertar nós condutores sobre situações potencialmente perigosas. E as de indicação vão indicar, né, algum atrativo turístico, algum serviço auxiliar, indicar a rodovia, né? Então vão ter funções aí de indicar os condutores sobre algo. Essa no caso seria a função geral da sinalização vertical. Basicamente 3 funções: exigir, obrigar, alertar e indicar. Então, informar os usuários, a sinalização vertical é claro de regulamentação, informar os usuários condições, proibições, obrigações, restrições no uso da via. Então a sinalização vertical de regulamentação ela tem esse caráter de ordem mesmo, né? Informa a gente condições, proibições, obrigações e até mesmo a restrição do uso da via. Suas mensagens são imperativas, expressam um sentido de imposição e o desrespeito a ela vai constituir infração de trânsito. Então a sinalização vertical de regulamentação ela tem esse caráter de ordem mesmo. A gente até vê uma situação, né? Proibido estacionar, uma placa de regulamentação, gerando infração de trânsito. Forma e cor. Nós temos aí as cores e formas padrão da sinalização vertical de regulamentação. No geral, o padrão é circular, elas são placas circulares. Então a gente até tem ela cortada uma ou duas vezes, né, indicando proibição, e quando ela não está cortada uma ou duas vezes, ela está indicando obrigação ou até mesmo restrição. E as cores vermelho, preto e branco. Ela vai ter aí a orla externa na cor vermelha, o fundo é branco e pictogramas quando vem no interior da placa na cor preta. Exceção, parada obrigatória. Quanto à forma delas, né, elas têm exceções à regra. Nós temos a preferência, que é um triângulo, 3 lados iguais, e a placa parada obrigatória, que seria 8 lados iguais, né, uma placa octogonal. Elas fogem o padrão aí da questão da forma, e só que a cor ainda fica predominante vermelho, branco. Aqui a gente vê que a gente consegue até interpretar com facilidade elas, né, mesmo se a gente tiver a simbologia na cor vermelha. A gente vê 8 lados iguais aqui, no caso seria o fundo da placa, né, o verso da placa aí. A gente observa que consegue ainda identificar a parada obrigatória, tanto vendo ela por frente como pelo fundo, pelo verso dela aí. E a de preferência de mesmo jeito, são as duas exceções à regra quanto à forma dela, que é circular. A sinalização vertical de regulamentação, como é que eu estudo isso, né, para me habilitar, né, para mim passar na prova teórica? Pode ser perguntado para vocês função, que no caso que é o que eu expliquei da sinalização vertical de regulamentação. Pode perguntar para vocês função, como também pode perguntar cor predominante, forma geométrica e até mesmo nomenclatura. As funções eu já expliquei para vocês. Se entrar em um contexto lá, a gente vai lembrar que a forma padrão delas é circular, a cor vermelha, branca e preta. Tem exceção à regra só em 2. Mas é interessante que vocês leiam as placas, né? Leiam as plaquinhas. Aqui vocês observem que não tem aqueles códigos que tem certamente no manual de vocês aí na apostila. R1, R2, esses códigos não tem aqui porque não precisa preocupar muito com isso não. Esses códigos são a referência de cada uma dessas placas. Então vocês têm que assimilar a simbologia, a ilustração com a nomenclatura correspondente. Para isso vocês têm que estar lendo a placa. Aconselho a vocês a lerem, né, o nome, a nomenclatura para ela, e ler o objetivo dela que está embaixo. Fica mais fácil a compreensão da placa. De qualquer maneira, eu não vou estar lendo as placas com vocês. É interessante que vocês mesmos leiam em casa, né? Até eu vou deixar, tem vídeo também aí no canal falando placa a placa, né?
falo nomenclatura e objetivo, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais um macete, né, para a gente poder assimilar essas placas aqui, mas mesmo assim há necessidade de vocês lerem essas placas em casa. Aqui nós vamos ver como é que interpreta a sinalização vertical. As placas sempre são interpretadas de baixo para cima, para me saber para que lado, né, que vai virar, que vai fazer a manobra, sempre analisando da extremidade ao centro, de baixo para cima. Aqui nós vamos ver algumas placas, né, que elas têm nomenclaturas parecidas, e é interessante que a gente assimile isso aí. Quando a gente tiver essa tarja cortada uma ou duas vezes, sempre vai ter o nome proibido na nomenclatura da placa, e sempre, ou quase sempre, esse nome proibido ele vem primeiro. Ó, é proibido ultrapassar, proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Tem exceção a essas duas, né, que elas têm também a tarja cortada, vem o nome proibido na nomenclatura, mas já não vem no início, como a maioria delas vem. Esse no caso são vir no final. Esse aqui no meio, esse aqui no final. No caso, sentido proibido e trânsito proibido a carro de mão. Mesmo assim, segue a mesma linha de raciocínio, o nome proibido, só que já não vem no início, vem no meio ou no final. No caso da exceção a R3 e a R40. Lembrando que vocês têm que estar lendo essas plaquinhas em casa também. Só para a gente ter uma linha de raciocínio, para não confundir uma plaquinha ou outra na prova. Aqui a gente tem nomenclaturas também de algumas placas que são parecidas, como a gente observa aqui, placas que têm desenhos de veículos, né? A gente vê que todas vão começar com esse termo, né? Com essa expressão usada, proibido o trânsito de. Aí é só vocês observarem o desenho e o finalzinho vai mudar, só o finalzinho aqui, é proibido trânsito de bicicletas, proibido trânsito de tratores, né? Proibido trânsito de motocicleta. Então só vai mudar aqui, né? Proibido trânsito de veículos automotores, no caso da ilustração, só vai mudar a simbologia. Então o nome sempre vai vir primeiro, e proibido o trânsito de, aí é só lembrar do veículo que está no desenho para ser assimilado. Aqui a gente tem uma exceção à regra, né? Aqui não é um veículo, mas a expressão é as mesmas, né? Proibido o trânsito de pedestres. E aqui, no caso, trânsito proibido a carro de mão, que é outra exceção, né? Não deixa de ser um veículo de propulsão humana, mas nesse caso vai fugir da regrinha, né? Proibido trânsito de, vai chamar trânsito proibido a carros de mão. Placas que têm números, né, na placa, ela acompanha essa mesma expressão, máximo permitido, normalmente vem no final. Então a gente tem aqui o comprimento máximo permitido, peso bruto máximo permitido, permitido ou permitida, né? Depende da nomenclatura específica da placa. Mas elas acompanham, né, meio que característica esse nome permitido de regulamentação. A única que o nome máximo permitido não vem no final é a R17, que vem peso máximo permitido por eixo. Continua a mesma expressão, mas em vez de vir no final, ela vai vir no meio. Aqui nós vamos observar que quando fala de pedestre, eles usam o termo ante, e quando usa ciclista, aí no caso eles vão usar o termo transite. A nomenclatura é parecida, né? Mas quando é pedestre é ante, quando é ciclista, geralmente eles usam transite, né? Esse termo usado. Para saber o lado é só observar, sempre analisando a placa de baixo para cima, a gente vê que aqui é para a esquerda, aqui é para a direita, aqui é para a esquerda, aqui é para a direita. Só observar a posição aí do bonequinho do ciclista para a gente saber qual é o lado que tem que seguir. Quando tem junto, né, o ciclista e pedestre, é só observar quem vem primeiro na placa. No caso aqui, para me saber se é para a esquerda ou para a direita, observe que o ciclista transite aí, ciclista à esquerda, né? Como a gente está vendo aqui, ó, ciclista vai ficar à esquerda, o pedestre à direita, né? Aqui o pedestre vai ficar à esquerda e o ciclista vai ficar à direita. É só observar o que aparece primeiro na placa, que vai ser o nome na nomenclatura, quando tem os dois juntos aí. Informações complementares. Quando houver necessidade de acrescentar alguma informação complementar nos sinais de regulamentação, vai ser utilizado.
aquele mesmo símbolo que vocês estão lendo aí vai continuar sendo o mesmo símbolo, o mesmo objetivo e a mesma nomenclatura. Só que se precisar acrescentar como período de validade, como característica e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outros, vai ser utilizado essas informações complementares. Pode ser uma placa adicional, quer dizer, vai continuar aquela forma circular acrescida de outra placa, ou pode ser incorporada a placa principal, formando só conjunto, e a forma retangular com as mesmas cores. Então vai fugir aquela forma padrão que é um círculo, adotando um padrão retangular para poder acrescentar e ter espaço para poder colocar informação complementar. Aqui são alguns exemplos de informações complementares, tanto que só estou trazendo alguns exemplos, são vários. O sinal vai continuar sendo o mesmo, exemplo, proibido estacionar. Aqui vai ter o início e aqui o término, então entre as duas não pode estacionar. Aqui nós temos a informação complementar, o estacionamento regulamentado, mas só táxi. Pode estar aqui embaixo também motocicleta, por exemplo. Aqui informando caminhões, né, ônibus obrigatório, faixa da direita, né, que na verdade continua sendo o mesmo nomenclatura com a informação acrescida. Aqui a gente tem proibido estacionar com alguns tempos e horários, né? Observe que vai estar colocando as especificações do dia, do horário que você não pode estacionar. Se não tiver dentro das especificações, você pode estacionar. Então a gente observa aqui, ó, circulação proibido trânsito de veículos automotores. Aqui a informação complementar, área de pedestres. Aqui a circulação exclusiva de ônibus. A gente vê aí, ó, só ônibus, que no caso seria aqui embaixo, né, a faixa ou pista exclusiva de ônibus. Aqui é proibido virar à esquerda, de segunda a sexta, 7 às 10 horas, exceto ônibus. Então é só vocês observarem o complemento, né, o que tem aí junto com o símbolo. O símbolo continua tendo o mesmo nome, o mesmo objetivo, acrescido da informação complementar. Agora a gente vai para a sinalização vertical de advertência, na verdade. Vimos regulamentação, agora a gente vai para a sinalização vertical de advertência. Lembra aí que o objetivo dela é alertar os condutores sobre condições perigosas. Então, alertar, né, informar, alertar, advertir sobre condições potencialmente perigosas. As mensagens delas dá para a gente ter a ideia. Aqui a gente observa projeção de cascalho, então alertando, advertindo a gente que lá na frente pode acontecer risco de cascalho, né, dos veículos jogarem ao seu para-brisa. Então, para você ficar mais longe do carro da frente. Animais na pista de rolamento, né, correndo o risco ali de atravessar na via. É comum de acontecer o trânsito desses animais. Vento lateral, né, informando para a gente que lá na frente pode incidir um vento forte ao seu veículo, reduzindo velocidade, redobrar a tensão. Então, essa tem essa função de alertar. Como ela é de advertência, normalmente ela é colocada antes da situação. Porque se tem um animal, se tem o trânsito do animal lá, é comum o animal atravessar a rodovia, por exemplo. Se tem que colocar essa informação com antecedência. Para quê? Para você passar mais devagar, reduzir mais velocidade quando for chegar nesse trecho. Então elas são colocadas normalmente antes da situação potencialmente perigosa. Forma e cores delas. O padrão é quadrado. Então quase todas elas ela tem esse forma aí quadrado. Por quê? 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, é um quadrado. Cor amarela e preta. Ela tem um fundo amarelo, ela tem a orla interna na cor preta e o simbologia, o pictograma vem geralmente na cor preta. Exceção quanto à cor. A gente vai ter o semáforo à frente, que é a 14, porque ela tem que seguir as cores normais de um semáforo, vermelho, amarelo e verde. E obras, que ela tem um fundo laranja, que aí no caso caracteriza mesmo, por exemplo, o uso temporário dessa sinalização na via. Então, forma padrão quadrado, cor predominante e exceção à regra de cor, né? Forma, nós temos também exceção à forma, seja sentido único, sentido duplo e cruz Santo André. Essas placas elas não são quadrados e elas acompanham as cores, mas elas fogem do padrão de forma. Mesma coisa de placa de regulamentação. Eu vou ter que observar, ler cada plaquinha dessa em prova, porque pode pedir para vocês, igual já foi explicado, forma, cor predominante. Mas é interessante também que eu leia elas, porque pode ser que cobre para vocês nomenclatura.
Então vou ter que estar lendo cada plaquinha dessa. Não precisa ficar assimilando os códigos, porque vai ter certamente a ilustração para vocês em prova. Então eu vou assimilar o desenho com a nomenclatura correspondente. É interessante estar lendo também, pré-assimilando o objetivo da placa. Quando você lê a placa, você lê o objetivo, fica mais fácil você compreender a nomenclatura também. Para facilitar, vou tentar também ajudar a assimilar algumas plaquinhas também que geralmente trazem uma certa dúvida, mas igual eu falei, vocês vão ter que estar lendo todas essas plaquinhas também. A forma de interpretar a placa sempre é da extremidade ao centro, baixo para cima. Sempre vai ser assim, para mim saber para que lado que eu devo tomar. Pista sinuosa, à esquerda. Pista sinuosa, à direita. Sempre de baixo para cima. Aqui a gente observa que quando tiver uma curva só, a gente vai chamar isso aí de curva. Para que lado? É só observar. Para a esquerda por quê? Porque nesse caso a gente observa de baixo para cima, virou para a esquerda lá na frente, a curvinha aqui, né? Então quando tem uma curva só, a gente vai chamar, o termo usado vai ser curva. Quando são duas curvas, a gente vai chamar de curva em S. Aqui uma curva para a esquerda e outra para a direita. Então nós vamos ter uma curva em S. Curva para a esquerda e curva para a direita. E quando tem 3 ou mais curvas, a gente não chama nem de curva em S, a gente chama de pista. O termo usado vai ser pista sinuosa. Então uma curva só curva, duas curvas curva em S, e quando tem 3 ou mais, a gente vai chamar de pista. Quando forma um ângulo, né, uma quininha no desenho da placa, precisa estar lendo, precisa comparar um desenho com o outro. Quando forma um ângulo, a gente vai chamar de acentuado. O que é acentuado? É uma curva mais fechada. Então formou ângulo, acentuada. Não formou ângulo, como essas duas aqui, aí a gente não coloca esse nome, né, não tem essa nomenclatura junto com o desenho da placa. Tem que formar o ângulozinho. Analisando a placa, sempre da extremidade ao centro, né, sempre de baixo para cima. A gente observa que o estreitamento aqui vai ser ao centro, não é nem à esquerda, não é à direita. Aqui o estreitamento é à esquerda e aqui o alargamento é à esquerda. Sempre analisando esse lado, alargar, esse aqui vai continuar, esse lado vai estreitar, esse lado vai continuar, esse lado vai estreitar e esse aqui vai estreitar. Então, só vocês ir comparando uma ilustração com outra, né? Sempre vai ser dessa seguinte forma aí: alargamento, estreitamento, sempre do mesmo jeito. Quando tiver a circulação, né, tiver alguém passando, a gente vai chamar de trânsito, trânsito, trânsito. Quando está sinalizado o local, dá para a gente fazer até uma comparação com essa ilustração e essa ilustração, são a mesma ilustração, só que aí o termo usado vai ser passagem, né? Não vai chamar de trânsito também não. Passagem quando está sinalizado, quando não está sinalizada a via, vai ser chamado de trânsito. Exceção à regra, a gente tem área escolar e tem crianças, que aí já não tem esse termo nem de trânsito nem de passagem. Aqui nós temos 3 placas muito parecidas, né? Geralmente o pessoal confunde bastante elas. A gente observa aqui a passagem de nível sem barreira, a passagem de nível com barreira e a Cruz de Santo André. Como é que funciona isso aqui? Passagem de nível com barreira e sem barreira não tem aquela cancela. Com barreira tem aquela cancela antes da passagem de nível, que no caso seria o cruzamento com linha férrea. E toda passagem de nível tem a Cruz de Santo André. Então toda passagem de nível tem Cruz de Santo André. E pode ser que tenha essa aqui informando que vai ter uma barreira, é claro que essa é colocada com antecedência, ou essa aqui também colocada com antecedência, informando que não tem a barreira, não tem a cancelinha lá para baixar quando o trem vem. Nós temos também início de pista dupla, fim de pista dupla e pista dividida. Como é que funciona aqui? A gente observa que os fluxos são opostos. Vai ter um veículo subindo e outro descendo. A mesma coisa dessa outra também, que é o fim. A gente
gente observa que vai ter um pontinho preto, que isso aqui no caso seria um canteiro central. Quando a gente vai chegar no canteiro central é início. Quando a gente está saindo dele é fim. Aqui vai ser como se fosse a início de pista dupla, só que nesse caso os fluxos são em mesmo sentido. Aí o termo usado vai ser pista dividida. Voltando àquela mesma linha de raciocínio, placa que tem números vai ter um termo usado limitado. Aí já não vai usar aquele termo usado máximo permitido ou máximo permitido. Na de advertência, o termo usado vai ser limitado. E observe que sempre vem no final, menos na 47, que no caso vai ficar no meio. Mesma coisa das outras. Da de regulamentação, elas ficam, a linha de raciocínio acaba sendo a mesma. Informações complementares. Mesma coisa. Houve necessidade de acrescer de alguma informação, né, complementar aquele sinal de advertência, ela vai ser acrescentada. Mesma coisa, pode ser uma placa adicional, então vai ter forma padrão quadrado mais outra placa junto, formando duas placas com a informação, né, ou incorporada à placa principal, deixa perto do seu formato, que é um quadrado, e acaba crescido de uma forma retangular, igual a de regulamentação também. As cores devem ser as mesmas, amarelo e preto. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Altura limitada, formação complementar ou desvio. Aqui a gente tem lá largamento de pista à direita, faixa adicional a 500 metros, então ela vai ficar mais larga porque vai acrescer mais uma, vai acrescentar mais uma faixa do lado direito da via. Ali a gente tem a passagem de nível com barreira, fala que essa barreira aqui é automática. A lombada, informando onde que é. A travessia ali, no caso do trânsito de pedestres, fala cuidado com a travessia com cegos. Cuidado da travessia de cegos, então é comum naquele local que tem a travessia de pessoas com deficiência visual. Aqui a gente tem a saliência lombada, informando onde que é. O quebra-molas, popularmente conhecido. Aqui a gente tem a depressão, que é um desnível da pista de rolamento, também informando onde seria essa depressão. Sinalização especial de advertência. A sinalização especial de advertência, ela vai sempre ser usada quando não for possível a utilização dos 69 sinais apresentados anteriormente. Então não foi possível a utilização dos sinais já apresentados, nós vamos usar esse tipo de sinalização de advertência. Exemplo de aplicação dela. Em faixa ou pista exclusiva de ônibus, onde é que a gente vai ter até pictogramas também informando. Nós vamos ter essa aqui, que informa para a gente a via direita e velocidade máxima permitida, em linha reta 100 km por hora e velocidade máxima permitida. Aqui informa a altura também para a gente, a 1 km, exclusiva em rodovia, estrada e via de trânsito rápido, mesmo tendo uma simbologia de regulamentação, mas como o fundo dela é amarelo, é uma placa de advertência, é uma placa de uma placa especial de advertência. Nós vamos ter também para pedestres, sinalização para pedestres. Então, esses são exemplos de aplicação quando não é possível usar os sinais que a gente viu anteriormente. São 69 sinais de advertência. Nós vamos ver algumas comparações aqui de regulamentação e advertência para ficar mais fácil na compreensão na hora da prova, para vocês não confundirem uma simbologia, porque se a gente foca só no símbolo, a gente erra. Porque a nomenclatura é diferente e até a função também, o objetivo acaba sendo diferente, mesmo tendo a mesma simbologia. Aqui a gente tem a comparação da placa R16 com a A38, que é uma placa de regulamentação com uma placa de advertência. A simbologia interna é a mesma, mas a nomenclatura é diferente. A largura máxima permitida, porque tem essa característica das placas de regulamentação permitida. E largura limitada, que na verdade é a nomenclatura correspondente a ela. Lembrando que a amarela vai estar antes e a de regulamentação vai estar no local. Essa aqui já exigindo, essa aqui alertando, advertindo. Nós temos a simbologia aqui com um tratorzinho. Quando é de regulamentação, vai dar o termo usado vai ser máquina de obra. Quando for advertência, máquina agrícola. Nós temos também a nomenclatura pare, né? Na placa de regulamentação é parada obrigatória. E na advertência, parada obrigatória à frente.
Aqui também a simbologia, quando está em regulamentação é vire, quando está em advertência é curva. Aqui, quando está em regulamentação é sentido de circulação na rotatória, quando está na advertência nós temos interseção em ciclo. Lembrando que é só alertando que lá na frente vai ter essa simbologia, essa exigência, digamos assim. Quando está em vermelho, exigência, quando está alerta, quando está advertência, está alertando aquela situação com antecedência. Aqui, quando está essa simbologia R28, duplo sentido de circulação, mão dupla adiante, alertando que lá na frente vai ter esse duplo sentido de circulação, o fluxo vai mudar seu sentido. Sinalização de obras. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre sinalização de obras e finalizar essa parte que fala sobre sinalização vertical. Até a próxima videoaula.